Bom, pessoal, justamente por causa dessa dificuldade, o que que eu resolvi fazer? Para a gente não atropelar as coisas, para não passar uma coisa por cima da outra, eu resolvi, como hoje só tem uma aula de geografia, eu resolvi, ao invés de passar para a matéria do terceiro trimestre, da apostila 3 no caso, né? O que que eu resolvi fazer? Eu vou voltar nessa parte das bacias hidrográficas e vou explicar para vocês, uma por uma, a importância de cada uma delas. Eu até parei nesse tópico. Professor, eu tive atividade. Enviou, enviou sim. E aí eu vou explicar para vocês hoje, de novo, Aqui. as características de cada uma a partir desse mapa de distribuição das bacias hidrográficas. E a partir disso daqui, aí na semana que vem, nós, nós começamos a matéria da apostila 3, ok? Até porque, para não ficar muita coisa, assim que nós acabarmos essa matéria e eu fizer a revisão, eu já vou marcar o teste com vocês, tá bom? Bom, alguma dúvida? Vocês me escutam? Sim. Então, ótimo. Então, vamos lá. Relembrando, a primeira coisa que eu quero relembrar a vocês, é nesse desenho aqui, eu quero que vocês entendam o que é uma bacia. Por que que o nome é bacia? Vejam que esse desenho aqui, ó, é como se fosse a borda de uma bacia de plástico mesmo, ó, a borda de uma bacia, e aqui onde está a água, o fundo da bacia, da mesma bacia. Então, o que que acontece? Independente de onde você jogue a água nessa bacia, ela sempre vai correr para a parte mais funda. E isso são as bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas, ela é um conjunto de drenagem de água qualquer, de qualquer conjunto de água. Então, por exemplo, pode ser de uma nascente, pode ser da própria chuva, pode ser de qualquer lugar. Pingou, aflorou na terra, dentro dessa região que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, dessas cabeceiras, desse divisor de bacias, automaticamente essa água vai estar dentro da bacia hidrográfica daquele rio. No nosso caso, na nossa região, nós temos a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Por que que é do Rio Paraíba do Sul? Porque a bacia hidrográfica de cada região é sempre a do rio maior, sempre do rio mais importante. Então, por exemplo, vocês podem perceber que aqui para trás, esse rio grandão que vocês estão vendo aqui na frente, ó, esse rio grandão, lá para trás ele se divide em vários outros rios. Então, antes dele formar esse rio com grande quantidade de água aqui, ele recebe água de outros afluentes, ele recebe água de outros rios. Então, pensem nisso. Por exemplo, aí em Barra do Piraí, é como se esse rio, é como se esse rio aqui fosse o Rio Paraíba do Sul, vindo aqui de Volta Redonda e chegando justamente nessa região é onde ele se encontra com o Rio Piraí, que o Rio Piraí corta a Barra do Piraí e se junta ao Rio Paraíba do Sul, dando continuidade ao seu, ao seu leito. Tudo bem? Vocês lembraram disso? Sim. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não. Ótimo. E aí, é importante vocês lembrarem também, pessoal, que das bacias hidrográficas, o que que faz ser diferente uma da outra? Por que que não é tudo uma mesma bacia? Por que que tem várias bacias hidrográficas no mundo? Porque o que que acontece? Aí em Barra do Piraí, a bacia hidrográfica não é a bacia do Rio Paraíba do Sul? Por que que é a bacia do Paraíba do Sul? Porque se vocês pararem para ver, ao redor de Barra do Piraí, existem vários morros, como esses aqui. Ó, morro, 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 morro. Não é verdade? E aí esses morros têm as partes mais altas.
E é justamente nessas partes mais altas que eu estou passando mal aqui, ó, que acontece essa divisão. Então, por exemplo, tem os morros do lado do Royal. Então, a parte do Royal, aqueles morros ali para trás, eles são, lá em cima, eles são a divisória da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. E lá do outro lado, no lado, do outro lado, o que que eu posso dar como referência? Deixa eu pensar. A parte central da cidade, né? Lá para onde sobe, onde o Mário mora, aqueles morros para lá, aqueles morros são a outra divisória da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, aí em Barra do Piraí. Então, toda chuva que cai entre esses morros, essa chuva ou ela vai para algum rio que é afluente, ou cai direto no próprio Rio Paraíba do Sul. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí eu já expliquei para vocês os tipos de bacia hidrográfica e até falei que isso eu vou cobrar na prova. Então, só lembrando a vocês da exorreica, da endorreica, da criptorreica e da arreica. Lembrando que cada uma dessa é diferente da outra. E lembrando, pessoal, que essa classificação das bacias hidrográficas é de acordo com a sua com a sua forma de percorrer o caminho. Então, por exemplo, a exorreica, a bacia hidrográfica chamada assim, é quando as águas drenam direto ou indiretamente para o mar, ou seja, é aquele caminho normal que ela vai para o mar. A outra, a endorreica, é quando as águas caem em um lago ou mar fechado. Isso para a gente aqui no Brasil não acontece. A criptorreica é quando essas águas elas vão desaguar no interior das rochas, gerando os lagos subterrâneos. Isso a gente tem em alguns lugares aqui no Brasil. Em Minas Gerais, Goiás, tem bastante. E a arreica é quando o rio seca em determinado momento do seu percurso ou quando as águas se destinam ao lençol freático. Então a arreica também não chega ao mar. Por exemplo, eu pedi um exemplo para vocês de uma bacia hidrográfica exorreica, ou vocês podem falar que o Rio Paraíba do Sul é um desses exemplos. Por quê? Porque ele vai, ó, aqui, ó, ele vai diretamente para o mar, tá bom? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu estou falando porque vocês não estão parando a aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar. Aqui, no mapa de bacias hidrográficas, é claro que essas bacias não são todas. Por exemplo, a bacia hidrográfica da nossa região, que é a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, não está aí. Mas eles retratam como bacia hidrográfica sudeste, ó, Atlântico Sudeste. Estão vendo aqui, ó, que pega toda essa região. Mas nós temos bacias hidrográficas menores, tá? Do mesmo jeito que vocês podem ver aqui a bacia hidrográfica do Amazonas, é óbvio que nem todos os rios vão desaguar no Amazonas, mas, como é o maior, eles colocam, tá? E aí, eu vou falar sobre cada uma dessas bacias com vocês, que é justamente a parte do exercício, onde vocês devem ter ficado com alguma dúvida, porque tinha que pesquisar mesmo. É impossível a pessoa decorar todas essas características. É por isso que eu passei como um exercício avaliativo, porque aí vocês podiam pesquisar aqui no próprio livro as características de cada bacia hidrográfica. Tudo bem? Sexto ano? Sim, tudo Bom, bem. beleza. Rafael, Rafael, Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. oi. Aqui no Brasil, você vê barcos, igual por exemplo na Europa, navegando nos rios, aqui, como navega lá? Não, Não. Por quê? Porque as nossas bacias hidrográficas, os rios,
que cortam o nosso país, eles não têm as mesmas características do que os rios europeus. Que características são essas? Os nossos rios aqui, Rafael e turma, eles são rios de relevo alto, eles são rios de queda. O que isso significa? Isso significa que nós temos muitas cachoeiras. Então, os nossos rios, eles não são navegáveis, eles são rios de planalto. Lembrem-se disso. Isso, isso é ruim para navegação. Imagina, se não é feito um estudo de uma determinada bacia hidrográfica, colocam um navio para poder tentar navegar, mesmo que de pequeno porte, aí chega numa cachoeira, aí o que vai acontecer? O rio cai de cachoeira abaixo, quebra todo. Então não dá. Diferentemente da Europa, né? Porque lá na Europa os rios são considerados rios de planície, ou seja, desde o seu ponto de nascente até o encontro com o mar, o rio não tem um declive muito grande, ele não tem uma inclinação muito grande. Automaticamente não vai ter esse problema com cachoeiras. Tudo bem? Juan, Oi, tudo bem? Rafael, Juan, Thaís. Oi. Juan, Rafael tá respondendo. Thaís, tudo bem? Tranquilo até. Juan, acorda, Juan. Juan, ô Juan. Nossa, o Juan tá dormindo, gente. Não acredito nisso. Eu não tô dormindo, não. Ah, te chamei 5 vezes, Juan. Mas vamos lá. Rafael, eu quero que você faça a leitura, Rafael, da bacia do Amazonas. Vamos lá. Essa parte aqui. Ok. Vou até aumentar aqui, caso você queira fazer pelo livro. Vai lá. E eu vou explicar. Lê em voz alta. Considerada a rede hidrográfica mais extensa do mundo, a bacia amazônica ocupa uma área total de 7 Milhões. milhões e 8 mil 8.370 quilômetros 370 quilômetros quadrados. Esta área vai descer as nascentes nos Andes peruanos até sua foz, local onde o rio deságua no Oceano Atlântico. 64,88% ou 3.843.402 quilômetros quadrados. Desse total ficam em território brasileiro e o restante está dividido entre colônias, 16,14%, Bolívia, 15,61%, Equador, 2,31%, Guiana, 1,35%, Peru, 0,60%, e na Venezuela, 0,11%. No Brasil, a bacia amazônica é compartilhada por 7 estados: Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e Mato Grosso. Seus principais rios são Javari, Perus, Madeira, Tapajós e Xingu. Pela margem direita, e Issa, Japará Negro, Trombetas, Peru e Ujari. Pela margem esquerda. Então, olha só. Pronto. Valeu, obrigado, tá?
É Japurá, tá? E o outro é Puru, tá bom? Se eu tinha falado errado, eu não quis te cortar no meio. Eu pedi para você fazer a leitura sobre a bacia amazônica, porque se ela não é a mais importante, ela é uma das mais importantes do nosso território. Primeiro pela sua extensão, a bacia amazônica, preste atenção no que eu vou falar, pessoal. Ela é uma das maiores bacias do mundo e é um dos rios com a maior quantidade de água do planeta. Pra vocês terem uma ideia, é o terceiro maior rio do planeta. O que que acontece? A bacia amazônica, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela não é só brasileira, para vocês terem uma ideia. A bacia amazônica, ela nasce fora do Brasil. Ela nasce lá na Cordilheira dos Andes, pessoal, uma parte dela, tá? Lá nos Andes peruanos, com o derretimento, presta bem atenção nisso, hein? Com o derretimento das geleiras lá do topo. Então, a bacia amazônica, ela pode ser chamada, até de o rio, né, no caso, pode ser chamada de bacia mista. Por quê? Mista porque ela recebe água tanto do degelo como também das nascentes. Então, o rio se forma de duas maneiras. E outra coisa, foi o que eu falei com vocês. A bacia amazônica, ela é uma junção uma área de drenagem de vários rios. E os dois rios principais, preste atenção no que eu estou falando, principais não significa que são únicos. É o Rio Negro, tá aqui ó, Rio Negro, e isso na margem esquerda, e o rio, cadê? Não estou achando o nome. Tá faltando aqui no livro, pessoal, o Rio Solimões. Essa junção entre o Rio Negro e o Rio Solimões, quem fez a apostila esqueceu de colocar. É a junção desses dois rios que forma diretamente o rio Amazonas. Desculpa. Em alguns livros, vocês acham até a foto, é onde tem um rio com uma água mais escura, encontrando com um rio que tem uma água mais barrenta, mais vermelha. Esses dois rios se juntando é o que forma o rio Amazonas. Ok? Alguma dúvida? Não. Não? Então vamos lá. Ah, é importante. Potencial hidrelétrico, pessoal. Deixa eu voltar aqui, ó. Potencial hidrelétrico da bacia amazônica é gigantesca. O que isso significa? Significa que tem muita água em queda e que nós poderíamos gerar energia para o Brasil todo lá e nós não teríamos problema com energia elétrica no nosso país. O problema é que para a construção dessas usinas hidrelétricas na bacia do Amazonas, na bacia amazônica, ia ter um impacto ambiental gigantesco. Então, toda a construção dessas hidrelétricas é feito um estudo de impactos ambientais, é chamado EIA-RIMA, EIA dos estudos de impacto ambiental. E RIMA são os relatórios feitos sobre isso. Então, acaba sendo colocado assim na balança se vale a pena ou não destruir a natureza, fazer esses impactos para poder ter mais usinas gerando energia além do que nós já temos. Ok? Energia elétrica, importante dizer, né? Porque a energia é qualquer coisa que faz um corpo se movimentar, energia elétrica. Bom, a bacia Tocantins-Araguaia, ela não é que ela não tenha tanta importância, tá? Em relação à Amazônica, mas essas bacias agora, vocês vão perceber que elas têm, vamos dizer assim, um tamanho menor, ok? Mas elas são importantes também. Por exemplo, essa Tocantins-Araguaia é onde alguns produtores de soja eles fazem até escoamento por via hidroviária, ou seja, pelos rios que formam a bacia Tocantins-Araguaia. Então ela é importante por isso, tá certo? Turma,
sexto ano? Vocês me escutam? Oi, Ah, tá. escuto. Então, silêncio total. Oi, Ah, o João entrou também. Bom dia, João. bom dia. Então, vamos lá. Vocês entenderam o que eu falei sobre a bacia do Tocantins-Araguaia? Sim, Entenderam? Então, vamos lá. Continuando. A bacia do Paraguai. Pessoal, é importante que vocês entendam que vocês estão no sexto ano. Então, eu não vou cobrar de vocês como se vocês estivessem lá no primeiro ano, quando a gente revê esse conteúdo, de forma mais intensa. Lá no primeiro ano, vocês vão ter que saber onde o rio nasce, vocês vão ter que saber por onde ele passa, vocês vão ter que saber as características dos rios que formam essa bacia. Aqui no sexto ano, é importante vocês entenderem só o que são bacias. Vocês não precisam saber, por exemplo, onde nascem os rios, por exemplo, o rio, a bacia do Paraguai, aonde nasce a região, a quantidade de água, não precisa se preocupar, tá certo? É só para vocês terem uma ideia mesmo da onde ficam essas bacias que eu já mostrei lá no mapa e mais ou menos o que que acontece nelas, tá? Então a bacia do Paraguai, ela nasce lá na Chapada do Pareci, no Mato Grosso, aqui ó. Oi, pode falar. Oi. ele viu o microfone sem querer. Ah, tá. E aí, eu vim mostrando aqui alguns rios importantes que formam essa bacia do Paraguai, ó. O Rio Cuiabá, o Rio São Lourenço. Então só está mostrando alguns rios importantes de cada bacia, tá certo? Outra coisa, a região apresenta baixa capacidade de drenagem e está sujeita a grandes inundações, o que propicia as condições da formação do Pantanal. Isso eu quero que vocês marquem por quê? Porque o Pantanal, aquela região, ela só existe justamente porque essa bacia, esse solo da bacia ali do Paraguai, ele não tem uma capacidade de absorção de água muito grande. Tanto é verdade que no período de cheia, desculpa, de cheia não, no período de chuva, acontecem as cheias. Porque chove bastante, aí os rios enchem, ao invés do solo drenar, ou seja, sugar parte dessa água, o solo não faz isso. Aí acontecem as cheias lá no Pantanal. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos para a próxima. Bacia do Atlântico Nordeste Ocidental. Difícil o nome, né? Se localiza onde? Se localiza no estado do Maranhão, lá no norte do nosso país, tá, pessoal? Aqui vem mostrando os principais rios. Gurupi, Turiaçu, Pericumã, só nome indígena, né? Então, vocês não precisam se preocupar com esses nomes, não, ok? Só quero que vocês saibam onde eles se localizam, onde eles estão. Então, estão no estado do Maranhão. Próximo. Bacia do Atlântico Nordeste Oriental. O ocidental, então, ficou mais para a esquerda, no caso, para o oeste, ali no Maranhão. E esse daqui, no oriental, vocês vão ver, ó, que ele tem, cadê, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó, os principais rios são Capibaribe, Paraíba, Jaguaraíbe, Acaraú. Isso, pessoal, já é mais na parte leste do Nordeste. Tanto é verdade que pega ó, o Ceará, pega o Rio Grande do Norte, pega Paraíba, pega Pernambuco e Alagoas. Se eu voltar aqui nesse mapa, vocês vão ver essa diferença. Ó. Aqui está a bacia do Oriente, no caso do Nordeste e do Oriente, e aqui o que eu falei com vocês do Maranhão, do Atlântico Ocidental. Vamos lá, está acabando. A gente começar a história daqui a pouquinho. A bacia do Paraná é importante e eu vou querer que vocês marquem algumas coisinhas, tá? Porque ela é uma bacia, pessoal, navegável. Então, olha só. A região onde está localizada a bacia do Paraná é de grande importância para o Brasil. Então, marquem isso, por favor.
Façam sublinhe, passam um negocinho para poder ficar marcado. Por que que tem grande importância? Tem o maior desenvolvimento econômico do país e atinge 32% da população brasileira, mas isso não precisa marcar. Ocupa 10% do território nacional e se divide entre os estados de São Paulo, ó, isso eu quero que vocês marquem, tá? São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás, Santa Catarina e o Distrito Federal. Por enquanto até aí, tá? A bacia recebe esse nome por ter o Rio Paraná como seu principal formador, ok? Agora, por que que ela tem grande importância? Como eu falei com vocês, essa bacia tem grande importância, é por onde os fazendeiros ali da região, no caso da, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, é por onde eles fazem escoamento da produção, tá? De soja pela hidrovia, ok? Por isso que é muito importante. Preste atenção no que eu vou fazer. Vou ler aqui para vocês agora. Ó. A Bacia do Paraná também é que possui maior capacidade de produção. Um minuto. De produção. 59,3% total do Brasil. E a demanda é de 75% do consumo nacional de energia do nosso país. Olha só, gente, de 100%, 75% vem apenas da Bacia do Paraná. Por quê? Existem 176 usinas hidrelétricas nessa região, pessoal. Isso é uma coisa meio que óbvia também, porque foi justamente aqui no Sudeste onde começamos o nosso desenvolvimento do país. Então, é por isso que a gente tem mais hidrelétrica para cá. As destaques, e aí é onde eu quero que vocês marquem, ou seja, todas essas hidrelétricas, elas estão na bacia do Paraná. A de Itaipu, a de Furnas, Porto Primavera e Marimbondo. Lembrando que Itaipu e Furnas, elas são muito maiores do que a do Porto Primavera e de Marimbondo. Tá certo? Alguma dúvida? Não? Então tá. Não. Bom, eu quero que vocês saibam que a Itaipu, pessoal, ela é muito grande. Mas ela não é só nossa. A de Itaipu, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela tem uma parte que pertence ao Paraguai. Então, essa usina é chamada de usina binacional. Bi por quê? Porque ela pertence uma parte ao Brasil e uma parte pertence ao Paraguai. Só que nós usamos muito mais energia elétrica do que eles. Então, o que que acontece? Como é dividido meio a meio, nós usamos 100% da nossa parte da usina de Itaipu e ainda compramos energia elétrica da parte paraguaia. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Bom, pessoal, essas são as principais bacias que eu queria que vocês vissem. As outras só está falando onde nasce, por onde passa. Isso não tem muita importância agora para vocês. Isso é mais importante lá no primeiro ano do ensino médio. Eu preciso saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa. Não? Não tem dúvida, não. Beleza. Não. Então eu vou encerrar essa primeira aula aqui. Vocês já fizeram a atividade. Eu já comecei a corrigir. E aí, daqui a pouquinho, eu vou começar já a aula de história. Tá bom? Ouviram? Então tá. Sim. 8h20 a gente começa a aula de história, pessoal. Ok. Obrigado.